Boa noite a todos e todas, aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 19, onde nós vamos falar da interpolação de Lagrange. Pois bem, pessoal, a gente já falou da interpolação linear, falamos da interpolação quadrática e a interpolação de Lagrange ela vem para generalizar as duas anteriores, fazendo uma expansão bastante interessante. Então, a gente vai trabalhar aqui com uma quantidade n mais 1 de pontos, ok? E a gente vai estar construindo um polinômio de grau menor ou igual a n. Então, você tem, por exemplo, 7 pontos e vai estar construindo um polinômio de grau até 6. Você tem 5 pontos, você vai estar construindo um polinômio de grau até 4. Um polinômio que passe por esses pontos. Repito, os pontos eles têm que ser pontos dispersos. Não pode haver dois pontos com mesma abscissa. Então, vamos lá. Seja um polinômio que passa pelos pontos que foram citados. Então, você tem um polinômio que você vai estar chamando de Pnx, com esse formato padrão, formato clássico de um polinômio, nada de extraordinário, que pode ser escrito no formato mais compacto usando somatório, e esse P de x tendo um grau máximo n. Então, ele pode ser que ele vá, por exemplo, até o an-1, se xn-1. Vamos adotar o padrão que ele vá até n, ok? E para você terminar um polinômio desse, seu trabalho é único e exclusivamente determinar quem são os coeficientes, o a0, o a1, o a2, até o an, porque você tem esses valores em cima do polinômio, acabou história. Pela maneira bruta de fazer as coisas, você vai montar um sistema onde você pega esse polinômio virtual, esse polinômio que você vai construir as partes dele, e sabe que ele leva o x0 no y0, que é um dos pontos oferecidos, leva o x1 no y1, o x2 no y2, tal, leva o xn no y1. E aí você, dessa forma, você esboçando essa situação, você acaba construindo uma matriz, e o que se segue aqui é uma argumentação usando determinante das potências de Vandermonde, que esse sistema que você gera, ele tem solução, ou seja, você consegue de fato encontrar os coeficientes. Aqui ele faz somente isso, dizer que realmente tem a solução, então você não está indo numa busca vã, você está indo realmente em encontrar um polinômio que satisfaça de maneira bastante precisa essa sua situação, essa interpolação polinomial. E aí a gente vai chegar na obtenção da forma, porque o que a gente quer aqui é realmente chegar na forma. Como é que eu encontro o polinômio que passa por esses pontos? E aí é o seguinte, é uma construção, ela é toda lógica, só que ela não é intuitiva, ela é um pouco artificial em alguns momentos, mas é bacana a gente ver. Então você vai considerar nessa sua busca uma família de polinômios que você vai estar chamando de P0, P1, até o Pn. E esses polinômios, todos eles são multiplicação de monômios de diferença. Dessa forma, você tem o P0. O P0, se você observar, ele é o produto de vários monômios de diferença x menos alguém. No caso, o P0 ele é formado pelo x menos o x1, x menos o x2, x menos o x3 até x menos xn. O P1, se você for observar, ele é x menos x0, x menos x2 e continua. Observe que tem uma construção, tem uma parte lógica nesses polinômios. Qual é a parte lógica? Considere todos os monômios de diferença. X menos x0, x menos x1, x menos x2, tal, até o x menos xn. Considere todas essas diferenças. O P0 ele é a multiplicação de tudo isso, com exceção do x menos x0. O P0 não tem a diferença x menos x0. O P1 não tem a diferença x menos x1. O P7 não tem a diferença x menos x7. Então, o PI ele não tem a diferença x menos xi. Tem sempre um monômio de diferença subtraído e é o nome x menos x, esse xi, esse o mesmo do PI do polinômio. Então, no P0 não tem x menos x0,
No P1 não tem o x menos x1. No Pn não tem o x menos xn, tão tal que ele termina em x menos x, n menos 1. Então você vê que é uma família de polinômios com essa lógica de construção e eles são produtórios. Ele chama aqui a fórmula sintética, eles são escritos como produtórios desse termo, então são produtos de termos com esse rosto, onde o j ele vai do 0 até o n, excluído quando o j for o próprio i, já que nós estamos falando de PI, e em PI não existe o x menos xi. Bem, entendido a lógica desses polinômios, se você for observar aqui no P1, se eu aplicar o polinômio P1 no x2, o que vai acontecer? Vai zerar, porque você tem um fator no P1 chamado x menos x2. Então, se você aplica o polinômio no x2, você vai ver que essa diferença aqui é zero. E como estão multiplicados, todo mundo zera. Então, eu pegar o P1 e aplicar no x2 é ter a certeza que vai zerar. Eu pegar o P1 e aplicar no x0 é a certeza que vai zerar. Porque a variável é x, você vê que é o x daqui. Então, se eu pegar o P1 e aplicar no x0, no x2, no x3, no x4, aplicar em qualquer x aí, vai zerar. Só não vai zerar quando eu aplicar o P1 no próprio x1. Porque, por construção, não tem x menos x1 no polinômio. Então, não tem como eu aplicando x1 eu zerar esse polinômio. Até porque, como eu disse, você tem pontos que não repetem a abscissa. Então, só existe um ponto com a abscissa x1. Então, o P1 ele só não zera no x1. O P3 não zera no x3. O P94 não zera no x94. Então, você está construindo polinômios artificialmente com essa característica que é muito boa. Eles são polinômios que zeram em todo mundo, em todas as abscissas que forem lhe oferecidas, menos na abscissa daquele mesmo índice. O P1 não zera no x1, o P4 não zera no x4, o P6 não gera no x6, porém todos eles zeram em todos os outros números, em todos os outros x's da coleção. Bem, espero que tenha ficado um pouco mais ou menos claro como é essa construção desses polinômios e por que a gente vê isso. Porque o polinômio que a gente quer fazer, quer encontrar para interpolar os pontos, ele usa esses micropolinômios. Na verdade, o polinômio que eu quero encontrar, ele é uma combinação linear desses polinômios. Então, eu tenho que fazer uma combinação linear dessa massa de polinômios aqui, e essa combinação linear vai me dar o polinômio que eu desejo. Aí daí se segue algumas manipulações usando índices K e índices N para isolar quem é esse B0, esse B1, esse Bn. Porque agora eu preciso encontrar os coeficientes B0 e B1 para juntar com aqueles polinômios para poder montar o polinômio no fim das contas que eu estou querendo. Então minha busca, minha caçada, a partir de agora, não é mais pelos PIs, pelos polinômios, pelos micropolinômios repetitivos lá de cima. Não é mais por eles. É para encontrar quem é B0, B1, B2, B3, B4 até o Bn. Como é que eu faço isso? Andando mais um pouco, raciocinando mais um pouco, fazendo algumas construções, eu chego que esses BIs, eles são quem? Cada BI é exatamente o YI dividido por PI por XI. Se você está meio perdido, quem é YI, quem é PI, enfim. Você recebe pontos, você recebe N pontos. Você recebe o ponto x0y0, x1y1, x2y2, você recebe seus pontos, com suas abscissas e com suas ordenadas. Então, você recebe o ponto x5 e y5. Então, para descobrir quem é o coeficiente B5, eu divido o y5 pelo polinômio 5 aplicado ao x5.
Esse aqui é oferecido pela questão, esse aqui é oferecido pela questão, esse aqui eu deduzo, junta os três, você encontra o BI, que é quem vai acompanhar o micropolinômio PI, ok? Aí, isso aqui é o BI, aí você volta para essa estrutura, para esse polinômio, porque você encontrou os BIs. Agora você vai ter que montar o polinômio completo. Isso aqui fica mais claro quando a gente faz um exemplo concreto. Vocês vão ver que fica bem claro. Mas até lá a gente vai ver só que o finalmente dessa teoria, dessa explicação, que é o seguinte. No fim das contas, no fim de todos os procedimentos, você encontra isso. Esse aqui é o coração dessa explicação. Ou seja, o polinômio que você está desejando está aqui explícito. Ele é o somatório, né, dos y's que multiplicam as divisões de PI aplicado em x genérico e PI aplicado em x1. Não esqueçam isso daqui. O livro ele faz em termos de produtório, ele deixa um pouco em formato de produtório, mas eu imagino que isso aqui seja suficiente para a gente entender na prática o que acontece por aqui. Então, vamos ver um exemplo que vai ajudar a gente, bacana. Exemplo 4.9, ele fala o seguinte: determinar o polinômio de interpolação de Lagrange para a função conhecida pelos pontos tabelados abaixo. Ele quer que eu encontre o polinômio que passa por esses 4 pontos e, na letra B, quer que eu aplique o polinômio no 0,3. Então, vamos lá. Pelo que eu acabei de falar, esse polinômio que a questão está pedindo é esse aqui. Ele é formado por quê? Ele vai ser um somatório. Observe que é um somatório de n mais 1 termos. Então, você vai do 0 até o n. Como aqui os i's estão indo de fato de 0 até um n, que no caso é 3, você vai ter que o polinômio que vai ser montado nessa questão, ele vai ser um polinômio de 4 parcelas. Um somatório de 4 parcelas. A parcela 0, a parcela 1, a parcela 2, a parcela 3. Como é a composição de cada parcela dessa? Elas são o produto do seu y respectivo pela divisão do PI genérico sobre o PI aplicado em xi. Olhando para cá, quem é o y0? Esse. Quem é y1? Esse. Quem é y2? Esse. Quem é y3? Esse. Esses aqui são os tais y's, y0, 1, 2 e 3. Então, segundo a fórmula, vai ser um somatório com 4 parcelas com yi e do lado um polinômio pi. Aí vocês, como ele tem 4 termos, você vai ter que encontrar quem é o polinômio P0, P1, P2 e P3. O P0, ele não tem o fator x menos x0, o P1 não tem o fator x menos x1, o P2 não tem o fator x menos x2 e o P3 não tem o fator x menos x3. Então, quando você junta as informações e bota para fazer, você chega nessa estrutura imensa aqui. Vamos interpretar ela à luz do que eu já expliquei. Observe que ela é de fato um somatório de 4 parcelas. Cada parcela dessa é um produto de um yi pelo, aqui em cima, vem o polinômio P0 genérico. Observe que ele é x menos x1, x menos x2 e x menos x3. Ele não tem o termo x menos x0, porque está associado a y0. O segundo termo da soma, ele é y1, e observe que aqui em cima eu tenho x menos x0, x menos x2, x menos x3. Não tem ali em cima o x menos x1. E essa é a lógica. Você tem que construir 4 termos. No último termo, que é do y3, você não tem x menos x3 em cima, assim como não tem x3 menos x3 embaixo. Então, você
constrói o polinômio usando essa estrutura. Observe muito bem a lógica. Observe que em cada parcela, em cima é igual embaixo, aqui nesse caso. Só difere que, enquanto em cima é a versão genérica do PI, x, x e x, aqui embaixo você está aplicando o de cima no x2, porque é x menos x0, que é uma referência a esse termo, x2 menos x1, que é o de cima aplicado em x2, x2 menos x3. Então, essa é a estrutura que você monta. Aí, o que vem aqui? Nenhum dos três fatores de baixo, em nenhuma parte desse cálculo, zera, porque você está trabalhando com pontos cujas abscissas não podem coincidir. Então, você realmente tem x1, x2, x3 e x0 todos diferentes uns dos outros. Portanto, nenhuma divisão dessa ela vai ser nula. Aí, pronto. Isso aqui é o esqueleto do que você tem que fazer. Imagino que, se você entendeu a lógica desse polinômio, você faz qualquer questão de interpolação de Lagrange. O que vem agora é a substituição dos resultados. É claro, você vai ter que fazer aqui todas as distributivas, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Embaixo fica um pouco melhor, porque embaixo, tudo que tem nos denominadores aqui embaixo são números, são os valores que foram oferecidos. x1, x0, x2, x3, tudo é número. Então, aqui embaixo você tem somente fatores numéricos. Esse aqui é numérico. Então, a parte x incógnita vai surgir só daqui de cima. Aí você desenvolve. No final, você faz as multiplicações, depois as devidas somas. E esse exemplo aqui em particular, está aqui o cálculo feito, vocês podem ler. E que dá irrisoriamente x3 mais 10x. Pronto, você respondeu a letra A. Para responder a letra B, é só aplicar. Então, repito, a suma da aula de hoje é essa fórmula aqui. Se você entender a lógica com que ela é construída, você faz qualquer questão de interpolação de Lagrange. E, finalmente, aqui o exemplo 4.10 é a mesma coisa, só que agora com um pouco mais de pontos. Você tem que os xis, sua fauna de xis, sua fauna de yis. Você vai repetir o mesmo raciocínio construtivo que fez na letra A. Nosso livro, ele cria aqui uma tabela que supostamente vai ajudar, só que eu não vejo ela sendo muito colaborativa, até porque construir uma tabela pode ser mais trabalhoso do que só fazer linhas de conta, mas fica a seu cargo, cada um de vocês usar a tabela caso ache interessante, consiga direito entender o mecanismo dela. Eu prefiro pessoalmente mesmo trabalhar nessa estrutura aqui visualmente mais por extenso, mas aplicando exatamente o mesmo raciocínio que foi feito lá no exemplo anterior. Você descobre um polinômio, o livro aqui ele não chega nem a explicitar qual é, porque ele quer, na verdade, fazer o que é o P de 0,2. Então ele constrói o polinômio, já aplica e já dá a resposta pronta. E aí que ele vai dar para você o trabalho que teve. Ele diz o quê? Que na construção da tabela foram feitas 25 somas e 19 multiplicações. Provavelmente é um trabalho parecido com o que nós vamos ter sem usar a tabela. E diz que na aplicação da fórmula, ou seja, para resolver isso daqui, ele teve que gastar 4 somas, 5 multiplicações e 10 divisões. Então, ele está dando aqui o saldo total do número de operações que ele precisa fazer para resolver esse problema. Claro, aqui está usando tabela. No exemplo A, não sei, não consigo lhe precisar quantas operações foram necessárias para resolver a letra A. E aqui tem uma comparação, né, de total. Ele juntou o total das operações e viu que, ao todo, usando tabela, ele precisou de 29 adições, 24 multiplicações e 10 divisões, dando aí um total de 63 operações. E aí tem a parte do erro de truncamento,
que a essa altura eu já nem considero muito importante, no seguinte sentido. Se eu vou interpolar n pontos, n mais 1 pontos, por um polínômio de grau n, o meu erro de truncamento ele é zero. É zero o meu erro de truncamento. Então a gente vai estar propondo para vocês exemplos assim, ele deu, por exemplo, 5 pontos, você interpola para um polinômio de grau 4. E assim você tem um erro zero, porque você constrói um polinômio que passa, de fato, por aqueles pontos. Você não está mais forçando a barra pegando pontos e fazendo uma reta quando na verdade seria uma parábola ou seria uma trigonométrica, enfim. Daqui a gente encerra essa parte de interpolação de Lagrange, repetindo, o coração do seu problema é encontrar um polinômio estruturado dessa maneira, aqui no caso no P3 é isso. For o P4, você consegue fazer uma adaptação. Claro, se fosse um polinômio de grau 4, aumentava um termo aqui, aumentava um termo em cada parte dessa, e aumentava um termo geral bem aqui. Então, de um n para o n seguinte, há um aumento muito grande da quantidade de coisas a serem feitas. Mas a lógica é essa, entendendo isso, você faz qualquer questão de interpolação de Lagrange de n mais 1 pontos por um polinômio de grau n.